antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, meus queridos! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Professor Cristiano, outra vez aqui, junto com você, para darmos continuidade aos nossos estudos no capítulo 1. Estamos analisando aí o processo de independência da América Espanhola. E este mapa aqui, todas as aulas indicam para nós qual é o espaço que nós estamos nos referindo. Lembrando que aqui na América Central nós temos diversas ilhas também, que foram, com o passar do tempo, ocupadas por holandeses, ingleses e franceses. Lembra? Na aula passada, nós estudamos o processo de independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Aliás, o Haiti foi a primeira colônia aí da América Central a buscar a sua independência. E teve um processo de independência muito próprio, onde os escravos, os negros, se rebelaram contra a população branca e conduziram um processo de independência, expulsando os brancos ali do seu país. É uma história diferente de todas as demais, só que é uma história que ligou também a luzinha amarela ali nas elites coloniais. Lembra? Os crioulos começam a ficar assustados com a possibilidade de que um processo semelhante àquele ocorrido no Haiti aconteça também nas suas próprias colônias. Por isso, você vai ver na aula de hoje que existe um grande esforço por parte desta elite crioula de manter os grupos populares, os mestiços, afastados de toda a liderança do processo de rompimento com a metrópole. Mas, antes de conversarmos um pouco mais sobre a independência do México, da região ali do Rio da Prata e também da região do vice-reino de Nova Granada, nós vamos corrigir as atividades que eu pedi que você fizesse na última aula sobre o Haiti. Bora lá então, olha só. A primeira Constituição do Haiti, elaborada entre 1801 e 1805, estabeleceu que nenhum branco, qualquer que seja a sua nação, colocará os pés nesse território com o título de dono ou proprietário e não poderá, no futuro, adquirir propriedade alguma. Explique por que essa lei foi criada. Bom, está dentro deste contexto aí que eu apresentei para vocês, no qual os escravos, principalmente, se revoltaram contra a população negra, os negros foram expulsos e nós temos a criação ali, de fato, de um país negro na América Central, onde os negros assumem o poder. É uma pena que muitos países da Europa acabam boicotando durante muito tempo a economia do Haiti, fazendo com que o país não conseguisse se desenvolver, apesar das suas riquezas. Outros elementos também, faltava de repente uma articulação política entre as lideranças. O fato é que nós sabemos que a história do Haiti acaba se desenvolvendo de uma maneira, não talvez da maneira como os líderes gostariam que fosse. Resposta sugestiva para você aí: os haitianos temiam que sua liberdade fosse ameaçada caso as pessoas brancas voltassem e também que elas reivindicassem as propriedades e outros bens perdidos após a independência, neste processo de independência aí, portanto. Galerinha, agora nós vamos dar sequência ali, falando sobre o tópico A Crise do Sistema Colonial, na página 8. Repare que o autor da apostila, ele faz questão de, antes de mais nada, destacar aí a importância, a influência das guerras napoleônicas no processo de independência da América Latina. Lembra que nas últimas aulas eu tenho destacado para vocês que talvez um dos elementos mais importantes que eu sempre quero que você esteja relembrando aí, são os fatores que levam a este processo de independência. É claro, gente, que isso aqui não é uma receita de bolo, não é isso mais isso vai gerar aquilo. Não, esses fatores, eles são influências que levam ao processo de independência. Eu falei sobre o iluminismo, eu falei sobre o exemplo da independência dos Estados Unidos, falei sobre a Revolução Francesa, e eu disse também que a presença do Napoleão Bonaparte ali na Península Ibérica vai contribuir para este processo. E você olha para esse mapa aqui, olha só, a Espanha faz parte do Império Napoleônico. Por quê? Eu destaquei alguns tópicos aqui que talvez seria interessante você colocar aí no seu caderno, um resumo daquilo que aparece na página 8 da sua apostila. Porque o autor da apostila, ele diz assim para nós: a Espanha sempre se posicionou contra a Revolução Francesa.
contra aqueles ideais iluministas, exatamente por temer que estes valores iluministas chegassem até as colônias. Entretanto, quando nós temos ali o governo do Napoleão Bonaparte, a Espanha consegue se manter durante muito tempo isenta aquelas guerras que estão ocorrendo. Mas, diante da posição portuguesa, aquela dualidade portuguesa, aquele jogo duplo no qual Portugal afirmava que estava querendo fazer a vontade de Napoleão e acabou ali negociando secretamente com a Inglaterra a fuga do Dom João para o Brasil, tudo isso fez com que o Napoleão ficasse um tanto quanto espertinho com o rei espanhol. Temendo que algo semelhante pudesse acontecer, ele retira o rei espanhol do trono e coloca ali, então, o José Bonaparte, que era o seu irmão, para governar a Espanha. Isso faz com que os espanhóis não aceitem esse governo, começa uma grande guerra ali, uma guerra dentro da Espanha, e cria-se, então, um momento no qual os espanhóis não estão olhando para as colônias. É a oportunidade perfeita, então, para que o processo de independência ganhe força dentro das colônias. A primeira região a buscar a sua independência vai ser exatamente ali no México. Primeiro nós temos um movimento liderado por dois padres. Eu coloquei aqui, destaquei para vocês o nome destes padres, deixa eu pegar aqui, olha só. O Miguel Hidalgo e o José María Morelos, eles vão organizar a população indígena, a população mestiça, e vão buscar construir um processo de independência no qual as desigualdades sociais sejam minimizadas. Eles buscam ali uma reforma agrária para que a terra possa chegar às pessoas menos favorecidas da sociedade, desejam também o fim da escravidão. Então você percebe uma pauta que não atende aos interesses dos criollos. Exatamente por conta disso, assustados com este movimento, os criollos, eles acabam combatendo, eles não apoiam o movimento destes dois padres. Resultado disso, sabe qual é? Tanto o Hidalgo quanto o Morelos são presos e executados. E nós vamos demorar um tempo ainda para que um novo processo de independência se construa dentro do México. Agora, atendendo não mais aos interesses das camadas populares, mas atendendo os interesses das elites. E esse processo ele vai à frente com o nosso general Agustín de Iturbide. O Agustín ele vai conseguir, de fato, expulsar os espanhóis e logo na sequência ele se autoproclama imperador do México. Este sistema de governo não vai funcionar também no México, porque você deve se lembrar que dentre os ideais iluministas estava também aquela concepção de república. O Agustín de Iturbide vai ser preso em 1824, vai ser deposto, preso e vai ser fuzilado também. E neste momento uma república é proclamada no México. Mas não se esqueça, esta república, este processo é conduzido pelos criollos, por essa elite, eram grandes fazendeiros, grandes comerciantes, e o processo de independência, então, atende aos seus próprios interesses. Nós não temos uma grande transformação social, nós não temos uma reforma agrária, nada disso acontece. Galerinha, chegamos aqui à página 10 agora, e o processo de independência na América do Sul. E olha só, deixa eu sair da frente aqui desses dois carinhas, porque esses carinhas aqui são bem importantes. Eu estou nesse monumento aqui, na cidade de Guayaquil. Por quê? Nesta cidade, esses dois grandes líderes se encontraram. O nosso querido José de San Martín e o Simón Bolívar. O San Martín vindo do sul, ali das províncias do Rio da Prata, e o Simón Bolívar vindo do norte, da região de Caracas. Esses dois líderes se encontram. Vamos conhecer um pouco mais sobre este processo. É óbvio que não foram os dois únicos líderes, existiram outros também, mas diante do nosso tempo escasso, nós vamos destacar aquilo que é mais importante. Vamos lá então? Olha só, em 1810, os criollos do Porto de Buenos Aires, eles se declaram independentes dos espanhóis, certo? Esse é o primeiro ponto. Os espanhóis aceitam isso? É óbvio que não. Esse processo de independência, ele vai durar muito tempo. Vai ser uma longa luta ali, até o ano de 1816, quando nós temos o Congresso de Tucumã,
e então a independência é reconhecida. O principal líder militar desse momento aí na região do Rio do Prata, como eu disse para vocês, é o José de San Martín. E ele percebeu algo importante. Ele percebe que para consolidar o processo de independência é necessário não apenas expulsar os espanhóis dali da região do Rio da Prata, mas era necessário também fazer com que os espanhóis fossem expulsos da região do Chile e do Peru. E ele vai se esforçar nesse sentido. Ele vai construir toda uma estrutura, fazendo ali uma grande expedição pelos Andes para chegar até o Chile e o Peru na sequência. Agora, é interessante você notar que logo que esse processo de independência ele começa, as elites das principais cidades elas se desentendem. Montevidéu, Assunção, Buenos Aires. Cada grupo buscando os seus próprios interesses. Isso provoca uma fragmentação nessas províncias. O Uruguai declara sua independência em 1808, mas aqui tem um pequeno porém. Assim que se torna independente em relação às províncias do Prata, o Uruguai acaba caindo nas garras do Brasil. O Dom João VI organiza uma grande expedição militar e anexa o Uruguai ao território brasileiro como província cisplatina. O Uruguai só vai alcançar a sua independência em relação ao Brasil no ano de 1828. Vai ser necessária uma nova guerra. Um pouquinho para frente, nós podemos destacar também em 1811, quando o Paraguai se declara independente e, por fim, as províncias do Rio da Prata mudam o seu nome aí para Argentina. Temos, então, a configuração e o surgimento de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Agora, para ilustrar tudo isso, este processo de uma maneira um pouco mais didática, eu separei um videozinho curto para você. Eu gostaria que você assistisse neste momento, conhecendo um pouco mais sobre a vida do José de San Martín e sobre esse processo que ele organiza e também o encontro com Simão Bolívar, que nós vamos falar um pouco mais na sequência da aula. Vai lá! Não é à toa que Libertadores da América virou nome de campeonato de futebol. Assim como na Copa, os grandes líderes da independência só se encontraram no final. Enquanto Simão Bolívar abria caminho a partir do norte, libertando a Venezuela e a Colômbia, os ventos do sul traziam outro herói, José de San Martín. San Martín nasceu na Argentina, mas cresceu na Espanha e foi um fiel defensor da monarquia por mais de 20 anos. Depois da invasão da Península Ibérica por Napoleão, lutou contra a ocupação francesa e se tornou tenente-coronel. Mas a fidelidade à coroa termina em 1812, quando decide voltar à América e se juntar à luta pela independência na Argentina. San Martín era um grande estrategista. Depois de vencer batalhas importantes no sul, percebeu que a independência só estaria garantida quando os espanhóis saíssem também do norte. Lima, capital do Peru, era o centro do poder espanhol na América. Chegar até lá por terra era impossível, e San Martín planejou uma verdadeira cruzada pelos Andes, libertando o Chile no caminho e chegando ao Peru pelo mar. A marcha começou em 1817 com quase 5.000 homens. Depois de vencer as batalhas de Chacabuco e Maipú em plena cordilheira, as tropas tomaram a cidade de Santiago em 1818. San Martín levou 2 anos para formar um exército e uma frota de navios para completar o plano. Em setembro de 1820, desembarcou no litoral peruano, mas só tomou a capital 10 meses depois. Enquanto San Martín tentava consolidar o poder no Peru, Bolívar avançava sobre o Equador. Mas havia um porto entre eles na cidade de Guayaquil, um local estratégico cobiçado por ambos. Apesar de terem o mesmo objetivo, a independência da América, Bolívar e San Martín pensavam de forma diferente. Enquanto Bolívar sonhava com uma grande república hispano-americana, San Martín acreditava que só a monarquia seria capaz de acalmar os ânimos no continente. Em julho de 1822, San Martín e Bolívar conversaram a portas fechadas em Guayaquil. O conteúdo da conversa é um mistério até hoje. O fato é que logo depois, San Martín abandonou o Peru. Em 1824, enquanto Bolívar conquistava Lima,
San Martín se exilava com a filha na Europa. Apesar disso, a contribuição de San Martín para a causa foi enorme. A travessia dos Andes é uma das mais bem planejadas manobras militares da história e foi decisiva para o enfraquecimento do domínio espanhol. José de San Martín é venerado até hoje como libertador da Argentina, Chile e Peru. Muito bem, pessoal. Dando sequência, então, vamos conversar um pouco mais agora sobre as independências na região da Gran Colômbia. O vice-reino de Nova Granada. Lembra? Ali no sul nós temos o vice-reino do Rio da Prata e agora aqui o vice-reino de Nova Granada. E por que Gran Colômbia? Que história é essa, professor? Bom, a sede do vice-reino de Nova Granada era Caracas e a partir dali, então, em 1810, temos o início de um novo processo de independência também, liderado, como eu destaquei aqui, pelo Francisco Miranda. Entretanto, o Francisco Miranda ele vai ser preso e o principal líder deste processo aqui na região vai ser um camarada chamado Simão Bolívar. Eu também separei um vídeo sobre ele, curtinho, do mesmo jeito que este que você acabou de assistir aí do José de San Martín, e eu passo para você na sequência. Olha só, a proposta, isso eu queria chamar a tua atenção, a proposta do Simão Bolívar era fazer esse processo de independência e criar, então, uma grande unidade política hispano-americana. Ele queria criar um país grande, forte, poderoso, que pudesse fazer frente aos países europeus e também aos Estados Unidos, que já estavam se consolidando como uma grande nação neste momento. É claro que os seus interesses acabam conflitando com os interesses destas outras potências e também com os interesses das elites locais. Você vai ver aí que o grande sonho de uma América unida não se concretiza. E o que nós vemos no lugar é o surgimento de diversas pequenas repúblicas. Mas antes de avançarmos, confira um pouco da biografia e da história do Simão Bolívar aqui na América do Sul. E aí você vai completar o ciclo aqui com esses dois grandes libertadores da América. Vai lá! Mesmo com a polarização política da Venezuela hoje, há um personagem que é quase unanimidade. Seu nome é Simão Bolívar. Não dá para contar a história da América Latina sem passar por ele, nem por Napoleão. A Espanha dominava a maior parte da América Latina no começo do século XIX. Em 1808, Napoleão derrubou o rei Carlos IV e colocou no lugar seu irmão José Bonaparte, o que mergulhou o império num caos político. Na mesma época, a Revolução Francesa e as independências dos Estados Unidos e Haiti inspiravam as elites locais das colônias, especialmente os crioulos, brancos nascidos na América. Apesar de serem grandes proprietários de terra, os crioulos tinham poder limitado. Quem mandava de fato eram os chapetones, espanhóis de nascimento. Quando Napoleão ocupa a Espanha, os crioulos reagem e criam as juntas insurrecionais, que questionam a legitimidade do império e revelam antigas rivalidades em conflitos armados. Mas esse quadro muda com a restauração da monarquia em 1814. Fernando VII assume e coloca mais lenha na fogueira ao tentar reconquistar os territórios perdidos. E é aí que surgem os libertadores da América, Simão Bolívar e San Martín. Herdeiro de uma rica família crioula, Bolívar estudou em Paris e foi bastante influenciado pelo iluminismo. Era tão fã de Napoleão que assistiu pessoalmente à sua coroação como imperador. De volta à Venezuela em 1807, tenta por 2 vezes libertar a região do domínio espanhol, mas acaba indo para o exílio na Jamaica em 1815. De lá, ele negocia o apoio da Grã-Bretanha para a causa e escreve a famosa Carta da Jamaica, onde explica o grande projeto de união da América Espanhola. Mas Bolívar só alcança parte desse sonho em 1821, quando se torna presidente da Gran Colômbia, que corresponde hoje a Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. 5 anos depois, quase todo o continente já tinha declarado a independência, mas o sonho de Bolívar se mostrou incompatível com os interesses das elites e também dos Estados Unidos e da Inglaterra, que cobiçavam os novos mercados. Em janeiro de 1830, Bolívar renuncia à presidência.
Meses depois, a Gran Colômbia se divide e o sonho bolivariano de uma América unida cai por terra. Para uns, ícone libertário, para outros, um militar aguerrido. Bolívar morreu em dezembro do mesmo ano, decepcionado com os rumos do continente. Mas o que ficaria para a história seria a imagem do conquistador, espalhada em cidades e monumentos mundo afora. Pessoal, para fecharmos essa aula, eu quero destacar para você este mapa que aparece na página 2. Olha só, aqui nós temos a consolidação de cada um dos países. Você se lembra que eu disse na aula anterior que o processo de independência ele começa principalmente entre os anos de 1809 e 1811, nas diferentes regiões. Ele vai se consolidando pouco a pouco em cada uma das regiões da América do Sul. Agora, e aqui eu coloquei até o Brasil. Eu coloquei, não, o autor da apostila colocou, mas eu destaquei esse mapa aqui para vocês. Porque agora temos alguns elementos em comum. Apesar do Brasil não adotar o regime republicano, todos os outros países que surgem aqui na América Espanhola adotam o regime republicano. Agora, estes outros elementos aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Olha só, não houve um rompimento com a estrutura de latifúndio e monocultura. O que é um latifúndio? Uma grande propriedade. O que é a monocultura? A produção de um único elemento dedicado à exportação. A América do Sul se torna basicamente um celeiro para o mundo. Uma região onde você tem o desenvolvimento de uma monocultura dedicada à exportação. E isso vai perpetuar a disparidade social, a desigualdade social, que é uma marca muito forte da América Latina. Nós temos regiões onde temos pessoas extremamente ricas e outras extremamente pobres. E essa herança já é herdada deste período colonial. Você reparou? No México, onde houve uma tentativa de um processo de independência atendendo às demandas das camadas populares, este processo foi sufocado. Esses grupos, liderados pelo padre José Morelos, por exemplo, e Miguel Hidalgo, eles buscavam exatamente uma reforma agrária, ou seja, pegar aquelas grandes propriedades que existiam e estavam nas mãos de alguns líderes espanhóis ou de descendentes de espanhóis e distribuir isso aí para as populações locais. Isso acontece? Não, não ocorre. Este processo ele é completamente sufocado e algum tempo depois nós temos então um novo processo de independência liderado pelas elites, pelos crioulos. E as demandas que são colocadas então atendem aos interesses deste grupo. E esse tipo de política vem se perpetuando na América. Olha só, desigualdade social, uma característica, falta de integração entre os países independentes. Leia a página 12 da sua apostila. É bem interessante porque o autor ele traz um exemplo que eu gostei demais. Assim. Ele fala sobre um castelo de cartas. A América Hispânica e a América Latina, de uma forma geral, parecia um grande castelo de cartas. Você olhava ao longe e conseguia perceber uma certa unidade. Afinal de contas, todas as regiões estavam diretamente ligadas à metrópole, à Espanha, que governava tudo. Então, existia uma certa unidade. Entretanto, num castelo de cartas, basta você tirar uma carta para que todo o castelo desmorone. E é isso que ocorre na América Latina. Essa unidade, ela desmorona a partir do momento em que nós temos ali uma busca por independência. E os países acabam se desenvolvendo de maneira isolada. Isso é muito ruim para o desenvolvimento da América Latina. Nós percebemos, por exemplo, na Europa, um esforço em promover a integração entre os países. O próprio mercado comum europeu, criação de uma moeda única, o euro, tudo isso busca o quê? Integrar as diferentes regiões. Na América, nós percebemos que somos completamente isolados uns dos outros, consumindo muito mais produtos que vêm da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Por isso eu destaquei aqui também, olha só, que essa desigualdade social, ela é constante e ela não atende, acho que eu coloquei no outro slide aqui, ó, coloquei nesse slide, olha só, esse desejo por uma unidade não atende os interesses de Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos não apoiam esse projeto de unidade. Por quê? Porque preferem países isolados,
seus mercados fragmentados, de forma que consumam os produtos que vêm de fora. Para pensar no Brasil, por exemplo. Nós consumimos a cultura argentina, filmes argentinos, literatura argentina? Não, praticamente zero. Não conhecemos muito a respeito de outros países da América. Entretanto, consumimos filmes que vêm dos Estados Unidos, música que vem dos Estados Unidos, da Europa. Perceba, eu não estou dizendo aqui que você precisa parar de consumir esses produtos, mas seria muito interessante para a América como um todo que houvesse uma integração maior entre os nossos países. Esse talvez seja o grande desafio para a América neste milênio que nós estamos atravessando aí. Promover essa integração e um desenvolvimento de forma a minimizar a desigualdade social. Beleza? Galera, estamos encerrando este capítulo. Eu quero que você faça as atividades. Na próxima aula eu volto com a correção. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro